Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar, sobre um assunto muito importante dentro da engenharia, de controle de automação e também da mecatrônica, tá? É um pilar tecnológico essencial no mundo da automação e isso que eu vou falar hoje, que é a parte de robótica, ela é um avanço, tecnológico, foi um avanço tecnológico e está sendo também um avanço tecnológico, muito é uma tecnologia, que faz parte de um avanço tecnológico muito grande, tá? Através dos manipuladores robóticos nós conseguimos automatizar diversas tarefas, que o ser humano realiza no dia a dia, no seu ambiente de trabalho, tornando essa tarefa mais rápida e eficiente, tá? Então, cada vez mais as empresas estão adotando por trabalhar com manipuladores robóticos, tá? É óbvio, gente, que para entender os conceitos dos manipuladores leva-se muito tempo, é um estudo bem aprofundado, tanto na parte de estudo da cinemática, que é um estudo mais dos movimentos do robô, parte de programação. Então, não é algo que vocês vão aprender somente numa aula, assim como eu venho falado, sempre, essa disciplina aqui de robótica, essa disciplina de inovações, ela é apenas para dar uma ideia, fazer um overview, um workshop da tecnologia em si, tá? Então, nós vamos ver hoje alguns conceitos introdutórios a respeito da parte de robótica. Vamos entender alguns conceitos, sobre os robôs, tipo de manipuladores, junções. Vamos entender um pouquinho de programação, enfim. Então, essa primeira aula, eu vou dividir esse módulo de robótica em duas etapas, tá? Então, nessa primeira etapa, eu quero passar para vocês toda a introdução, para que vocês possam entender o que é a robótica na sua essência. E na segunda aula, ou seja, numa segunda oportunidade, nós vamos desenvolver um projetinho prático, tá? Simulado, tá? Eu vou simular, eu tenho um simulador aqui de robótica, e nós vamos desenvolver aí um projetinho prático. Tá? Então essa aula vai ser dividida em duas etapas, tá ok? Então agora nós vamos trabalhar com a parte introdutória e num segundo momento nós vamos estudar um pouquinho da parte prática. Lógico que um pouco básico, uma base, somente para vocês interagirem ali, com o manipulador simulado, o controlador virtual, vocês vão interagir com ele, não vão desenvolver uma programação muito aprofundada, é óbvio, gente? Mas vocês vão fazer algumas coisinhas, tá? Bom, gente, primeiro, o que é robótica? O termo da robótica nada mais é do que o estudo, e tudo que se refere à utilização de manipuladores robóticos. Então, quando a gente fala de robótica, a gente está falando de manipuladores robóticos. Tá? O manipulador não precisa ser necessariamente um braço robótico, pode ser, vamos colocar assim, um carrinho que seja, pode ser um robô. Tá? Tudo que for, vamos dizer assim, substitui o trabalho humano, ou seja, tudo que tem uma certa autonomia para executar tal tarefa que o ser humano deixa, aliás, tudo que vamos dizer assim, tudo que o ser humano realiza e que você transforma, ou seja, que aquele manipulador realiza a tarefa no lugar daquele ser humano, a gente pode classificar como um processo robotizado, um processo que utiliza um manipulador robótico. A origem, gente, da palavra robô, ela vem, é uma palavra tcheca, robota, que significa trabalho forçado, certo? Então, a ideia do robô em si é reproduzir movimentos, ou seja, reproduzir ações do ser humano, ou seja, é como assim, o robô surge do desejo do homem reproduzir-se a si mesmo, por meio de mecanismos criando um escravo ideal. A ideia do robô é mais ou menos isso, tá, gente? É a ideia de reproduzir um movimento que o ser humano
realiza, né? E esse movimento, no caso da indústria, né, muitas das vezes, né, em quase que 100% dos casos, né, é o movimento de um braço. Tá? Uma brincadeirinha aqui que eu gosto bastante é um grande escritor americano, né? Ele escreveu que para todo robô que for desenvolvido, ele tem que respeitar 4 leis. Não sei se vocês assistiram um filme do Robin Williams, acho que se eu não me engano é O Homem Bicentenário, filme bem antigo, mas lá ele tem uma cena que mostra, né, o robô, certo? Quando ele chega na casa, né, dos seus senhores, né? Ele faz uma apresentação de quem é ele e ele apresenta, né, essas 4 leis: que o robô não pode ferir um ser humano ou, permanecendo passivo, deixar um ser humano exposto ao perigo, enfim, né, todo robô tem que respeitar essas 4 leis. Isso a gente está falando de ficção científica, né, gente? Mas é bem interessante fazer esse paralelo aí, porque a ideia do robô é justamente executar a tarefa de um ser humano, né? Então o ser humano tem que criar algo que não vai dominar ele, concorda comigo? Então, quanto mais a inteligência artificial evoluir, mais a parte da robótica evoluir, mais aprimorada tem que ser a programação dos robôs, né? Então, eu acredito que no futuro aí, quando os robôs humanoides, né, vou explicar para vocês o que é um robô humanoide, começarem a invadir o mercado, né, isso vai acontecer daqui a alguns séculos, né? Eu acredito que na casa dos séculos aí, vai mais uns 100 ou 200 anos, eu não vou estar vivo para ver, né? Eu não vou estar vivo para poder prestigiar essa época, né? Que nós vamos ver os robôs humanoides andando pelas ruas, executando tarefas domésticas e tal. Então, quando chegar nessa época aí, que eu acredito que vai chegar, né, com certeza o robô vai ter que respeitar essas 4 leis aí, né? Eles vão ter que ressuscitar essas 4 leis desse escritor americano e jogar na programação lá. Por quê? Porque senão o mundo vai ser dominado, né, gente? É mais ficção científica que eu tô falando, né? Mas essas 4 leis aí foi usado até no filme do Homem Bicentenário e tal, mas a concepção aqui é: o robô tem que obedecer ao homem, né? Então, quando se é desenvolvido um manipulador robótico, o robô tem que respeitar uma programação definida pelo ser humano, né? Bom, tipo de robôs. Nós temos os manipuladores, são os robôs que estão fixos ao seu local de trabalho, né? Os manipuladores, então, são aqueles robôs que eles vão fazer os movimentos, mas dentro da sua área de trabalho. Eles são presos numa base e eles vão se movimentar somente naquela área, tá? Não vão sair daquele ponto. Nós temos os robôs móveis, que são os robôs que se deslocam, né, usando rodas, pernas ou algo semelhante, que são os robôs pórticos. Vou mostrar para vocês que nós temos robôs articulados do tipo pórtico, que é robô que se desloca, é bem interessante também. E os humanoides, tá, gente, que são os robôs que imitam os seres humanos, tá? A gente vai ver cada um deles daqui a pouquinho, tá? Os humanoides, por incrível que pareça, tem uma empresa nos Estados Unidos que é a Boston Dynamics. Ela desenvolve robôs mais para sets de cinemas, aplicação militar. Só que os robôs que eles desenvolvem, é praticamente um ser humano já, tá? Lógico que não tem inteligência artificial, né? A inteligência que um ser humano tem ainda, né? Mas em termos de movimentos já consegue, vamos dizer assim, imitar bem, tá? Vou mostrar para vocês depois alguns vídeos. Graus de liberdade de um robô. Gente, isso é muito importante, os graus de liberdade, porque dependendo do projeto que você for projetar, ou seja, dimensionar um manipulador robótico, você tem que saber quantos graus de liberdade ele vai ter. Quanto mais graus de liberdade o robô tiver, mais, vamos dizer assim, maior vai ser o alcance dele e como se diz, maior vai ser a liberdade dele para poder, por exemplo, pegar uma peça, né? O grau de liberdade é a articulação do robô. Então, se você olhar no seu braço, não tem seu cotovelo? Se você olhar para o seu cotovelo, você tem um braço e antebraço, não tem? Entre o seu braço e o seu antebraço, você tem uma articulação. Concorda comigo? Essa articulação no robô,
é chamada de grau de liberdade, tá? Então, no caso desse robô, nós temos aqui, ó, um grau de liberdade que é a base, então ele pode rotacionar, né, 360 graus aqui, aliás, 360 graus aqui, certo? Ou, no caso aqui, pode ser 180 ou 360, bom, vai depender do manipulador aí. Ele tem um grau de liberdade aqui de rotação no ombro, tá vendo? Nesse caso aqui ele deve ser uma rotação de 180 graus, né? Que ele vai rotacionar 180 graus. Nós temos aqui o cotovelo, que é mais um grau de liberdade. Nós temos o punho, enfim, tá? O grau de liberdade é a articulação do seu manipulador robótico, tá? Quanto mais grau de liberdade o seu robô tiver, mais liberdade ele vai ter, né, para poder pegar uma peça em si. Ele vai poder se deslocar, acessar compartimentos, vamos dizer assim, quanto mais graus de liberdade ele tiver, maior é o range de trabalho dele, tá? Assim, range que eu falo não é espaço, tá, gente? Mas ele vai ter uma liberdade maior, ele vai poder ter uma movimentação um pouco mais aprimorada, tá? Punho do manipulador. Gente, o punho do manipulador, quando você compra, né, um manipulador robótico, ele vem com a frange dele, ou seja, o punho dele, a ponta dele, ele vem como se fosse ele vem vazio, né? Ele vem um encaixe para você colocar um punho que você quiser, mas por padrão ele vem nada conectado, ou seja, ele vem vazio. Quando eu falo vazio, gente, é assim. Como é que eu posso explicar para vocês? Acho que é mais fácil eu mostrar. Quando você compra um manipulador robótico, tá? Ele vem assim, ó. Olha só. Tá vendo? Isso aqui é o punho do robô. Olha lá. Esse cara aqui é o punho do robô. Vocês podem perceber que não tem nada conectado nele, né? Não tem uma garra, não tem um canhão, não tem nada, né? Ou seja, é apenas uma conexão, um acoplamento aqui, tá? Por que o robô vem assim? Porque cada processo vai ter um punho diferente, né? Então, por exemplo, o meu processo vai ser, por exemplo, a coleta de uma peça por sucção, por exemplo, né? Bom, se vai ser a coleta de uma peça, então você vai colocar ali, por exemplo, algumas ventosas, né? Algum nozzle, né? Ou algum, como é que eu posso falar? Nozzle, ou algum compartimento mecânico, né? Que vai ter, por exemplo, ali ventosas, onde por sucção ele consegue, por exemplo, pegar uma caixa ou pegar uma peça em si. Não, meu robô vai ser de pintura, então ali ele vai ter, por exemplo, um mecanismo ali de um jato de tinta, né? Ou seja, o robô ele vai poder, vai ter um acionamento que ele vai acionar um jato de tinta através do punho. Não, ele vai soldar, então ele vai ter um canhão ali que ele vai conseguir, né, realizar a solda. Ou seja, não, ele vai pegar uma peça, só que através de uma garrinha, ou seja, como se fosse uma mãozinha, uma garra mesmo, uma garra mecânica, né? Então se for uma garrinha mecânica, então esse manipulador ele vai ser desenvolvido, né, por punho dele, uma garrinha que vai ter um motor que quando ele rotacionar ele vai fechar ou abrir a garra, tá? Então o punho do manipulador, gente, ele é customizado conforme o processo da empresa, tá? Então geralmente quando você compra o robô, ele vem dessa forma como eu falei para vocês, vazio, né? E você coloca o acoplamento que você quiser. É garra, é algo pneumático, é solda, tinta, enfim, tá? Você que escolhe. Espaço de trabalho de um robô. Gente, o espaço de trabalho de robô é muito importante, né? Ele vai depender das juntas, né? Ou seja, das articulações aí, da quantidade de articulações e também do comprimento de cada elo do robô, né? Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho aqui um robô cartesiano, né? Tenho aqui isso aqui pode ser um robô articulado. Você pode ver que do robô cartesiano para o robô articulado aqui, o espaço de trabalho é totalmente menor. Vocês podem perceber, gente, que a área, né, de trabalho dele é totalmente diferente, ou seja,
o volume, né, aonde o punho vai poder percorrer, ele vai ser dimensionado conforme o modelo, né, ou o tipo de junta do robô, né? Nós vamos estudar daqui a pouquinho o que é cada junta, né, dos robôs aqui. Tá, okay? Então cada modelinho, cada classe de robô aqui vai ter uma área de trabalho em específico. Tá? Tipo de junções, gente. Nós temos, por exemplo, aqui junções lineares, né, ou prismáticas, que obviamente vão somente realizar movimentos lineares, né, ou seja, sobe e desce, sobe e desce. Esse tipo de junção, gente, não quer dizer que o seu robô vai ser inteiramente assim, tá? O seu robô pode ter diversas junções, pode ter uma junção rotativa, uma junção linear ou prismática, mas as junções vão determinar, como eu falei para vocês aqui, o espaço e o volume de trabalho desse cara aqui, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o que é uma junção linear? Uma junção linear é um típico caso de um robô cartesiano que ele tem, por exemplo, um eixo Z. O eixo Z que a gente fala é um eixo, vamos supor assim, tem um robô em XY, né? Aí se você olhar o robô por cima, o robô, quando ele vai descer o nariz dele, vamos supor, para coletar uma peça, esse eixo a gente chama de Z. E esse eixo, né, essa junção do robô, ela é uma junção linear ou prismática, né? Ou seja, é um movimento que ele faz em linear, né? Isso pode ser tanto na horizontal quanto na vertical, tá? Nós temos as junções rotacionais. Isso aqui é clássico e típico, né, de robôs articulados, né? Vocês podem ver que os robôs articulados, que são os robôs que imitam o braço humano, é cheio dessas juntas, né? Essas juntas rotativas aí. Nós temos também alguns robôs cartesianos, né, que têm juntas rotacionais. Quando nas máquinas de CMD, por exemplo, né, que nós temos a cabeça robótica, ela coleta o componente e dependendo do ângulo que ela tem que posicionar o componente na placa, se for 90 ou 0 graus, ela precisa rotacionar o componente. E para rotacionar tem que ser uma junta, né, do tipo rotacional. Mas é mais fácil você visualizar uma junta rotacional e um robô articulado, tá? Que é aquele robozinho que imita um braço humano, né, gente? A junta rotacional é esse cara aqui, né, pessoal? Esse cara aqui é um robô articulado, né? Tá vendo aqui? Aqui é bem mais fácil de você enxergar o que é uma junta, né? Do tipo rotacional, tá ok? Nós temos as juntas esféricas, tá? Como vocês podem ver, é uma esfera, né? Ela tem uma movimentação praticamente aqui, ela consegue fazer um arco, né? Em termos de movimentação. É uma junta bem complexa, mecanicamente falando, é uma junta bem complexa, tá? E é uma junta que não foi preparado para suportar carga, né, gente? Então, uma junta para suportar carga pode ter que ser uma rotacional ou uma prismática, né? Isso aqui para pequenas cargas você pode utilizar, tá? A maioria dos robôs vocês vão encontrar esses dois tipos de juntas aqui, a prismática ou a rotacional. Essa esférica aqui é um pouquinho mais difícil, justamente porque a complexidade da parte mecânica é muito grande aqui, né? Classificação dos robôs. Nós temos robôs cartesiano, cilíndrico, esférico, articulado e escara. Tá? Eu estou falando aqui, e humanoide também, né? Estou falando aqui dos mais populares, não quer dizer que são os exclusivos, tá ok? Estou falando aqui para vocês dos robôs, a classe dos robôs mais populares aí do mercado. Então nós temos o cartesiano, cilíndrico, esférico, articulado e escara. Cada um deles. Cartesiano, gente. O cartesiano é XYZ, tá? XYZ. Então só tem 3 graus de liberdade. Alguns casos tem um eixo rotativo, tá? Mas faz parte do punho dele. Mas em termos de eixo, o robô só tem XYZ. São esses os movimentos dele. Para que vocês possam entender o que é um robô cartesiano, vou mostrar para vocês um vídeo, né? Acho que é mais fácil visualizar um vídeo do que
eu vou mostrar aqui, exemplo de robô cartesiano. Ó, isso aqui é um robô cartesiano, tá vendo? Ó, olha lá. Ele tem o eixo, no caso aqui, ó, X, tá vendo? Nós temos aqui o eixo Y e o eixo Z. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um eixo Z, ó. Ó, eixo Z. Eixo X, aqui um eixo Y e um eixo Z, tá? Para montagem de componentes, né? Esse robô é muito bom. Depanelização de placa, corte de chapa, fresa, ou seja, esse tipo de robô ele é muito aplicado em pintura, né? Quando você quer fazer já vi por exemplo, um robô, na verdade é uma fresinha que ela faz uma obra de arte na madeira. Robô também para fazer, isso aqui é muito utilizado também para confeccionar joia, tá? Joalheria usa muito robô articulado, robô cartesiano, tá? Então é um robô bem popular. E na área de SMT, então, é praticamente só tem desse cara. Isso aqui, deixa eu tirar o som aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de um robô cartesiano, né? Isso aqui é uma máquina da Panasonic, tá? Que ela tem, no caso aqui são duas cabeças robóticas que vocês estão vendo aí, tá vendo? É um robô XYZ, olha lá. Tá vendo, gente? É um robozinho XYZ, ó. Ela se movimenta. Isso aqui é uma máquina que monta componentes, né, numa PCB, placa de circuito impresso, tá vendo? Ela coleta o componente com o nozzle, né? Ou seja, ela tem o nozzle como se fosse o punho, entre aspas, tá? Então ela tem vários nós, ou seja, uma cabeça tem vários nós, então ela coleta o componente, leva na câmera, bate uma foto, faz o reconhecimento para ver se está tudo ok o componente e logo em seguida monta até a placa. Mas isso aqui não deixa de ser um robô cartesiano, né? Com os graus de liberdade aí em X, Y, Z, né? 3 articulações aí, tá? Bom, vou pular um pouquinho aqui essa parte de vantagem e desvantagem, gente, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Eu vou mais na parte da classificação dos robôs, que é mais interessante aqui para nós, ok? Depois eu vou deixar esse conteúdo aqui do slide para vocês lerem em casa. Bom, nós temos robôs cilíndricos. Tá? O robô cilíndrico ele é constituído por um eixo horizontal, certo? Que faz, né, o eixo horizontal aí que ele faz o avanço e o recuo, como vocês podem ver aí, né, no desenho. Nós temos o eixo vertical, né, que ele vai subir e descer, e temos a base giratória, né, ou seja, ele é um cilindro, então ele é como se fosse um robô cartesiano, né, você tem o eixo X e tem o eixo X e o eixo Y, só que você tem uma base, né, rotativa, né, você consegue rotacionar essa base. É mais fácil para vocês verem aqui esse robô funcionando no vídeo de número 5, que é um robô cilíndrico, né? Então, olha lá, ele tem um eixo, né? Um eixo linear, como vocês podem ver aqui, que é um eixo prismático, né? E eu tenho aqui um eixo rotativo na base dele, tá vendo? Tem um eixo rotativo aqui e do outro lado eu tenho um eixo linear, ó. Então tem uma junta que ela se movimenta em X, aqui no caso Y, e em θ aqui, que seria um movimento rotativo, né? Então eu tenho uma junta rotativa e duas juntas lineares aqui, como vocês podem ver, né? O vídeo já mostra, né, gente, como que é o robô em si. O vídeo já fala muita coisa, né? Não precisa explicar muito. Dependendo do tipo de aplicação, esse robô, né, ó, ele é bem robusto, né? Ó. Transferência, né, de peças de uma esteira para outra, um robô bem usual. Nós temos os robôs esféricos ou polar, né, que é o vídeo de número 6 aqui ó, robô esférico, tá? Ele é bem semelhante ao robô cilíndrico, né? Mas olha só como que é um robô esférico. Cadê ele?
Olha lá como que é um robôzinho esférico, tá vendo? Tem uma base rotativa, ou seja, uma junta rotativa, certo? Tem uma outra junta rotativa no punho. Olha lá. Posso colocar essa junta aqui como prismática, né? Se eu quiser contrair ou expandir aqui, também posso colocar algo linear ou prismático aqui. Nesse caso aqui é fixo, né? Mas eu posso colocar. E no caso aqui eu tenho mais juntas rotativas, né? Ele é esférico justamente porque ele está característico de ter mais juntas rotativas. Mas ele é bem semelhante também ao robô cilíndrico. Ó, tem um outro exemplo aqui, né? Do robô esférico polar. E o articulado, né, pessoal? O articulado, o famoso robô articulado, né? Esse aqui é o nosso robôzinho articulado. Ele é um robô que lembra bem o braço, né, de um ser humano. Esse robô articulado, ele é o que mais tem aplicação aí na indústria. Você vai encontrar ele com... Ele é mais popular, então você vai encontrar ele com mais frequência. De todos os robôs que eu falei para você aqui, que os que você vai encontrar com mais frequências é o articulado, que é esse daí, e o cartesiano, tá? Esses dois vocês vão achar muito aí nas fábricas, né? O articulado, ele tem uma vantagem muito grande em relação aos demais, porque ele tem mais grau de liberdade, né? Então você consegue alcançar lugares e regiões que os outros robôs, né? Ele consegue, na verdade, né? Alcançar locais e regiões e também executar tarefas que os outros robôs não conseguem, né, gente? Você pode perceber que ele tem uma liberdade muito grande aí em termos de movimentos, né? Ele é praticamente um braço, né, de um ser humano. Vocês podem ver que é um braço. E a precisão desses robôs é bem absurda, tá, gente? É bem absurda. Tem outro exemplo aqui. Deixa eu achar. Aqui é o robô Scara. Aqui, eu tenho outra forma. Eu posso ter também, gente, um robô articulado na configuração pórtico. Esse aqui é um caso de um robô pórtico, tá vendo? Ele é um robô articulado, tá vendo? Só que ele tem um eixo, onde ele consegue, um eixo linear aí, onde ele consegue, uma base, né? Onde ele consegue se movimentar, como vocês estão vendo aí. Isso é muito legal, né, gente? Isso é muito interessante. Tá vendo, ó? Então, além dele ter todos os graus de liberdade, que já são muitos, né? E já permite aí uma liberdade muito grande em termos de movimentação. Pelo fato dele ter esse eixo pórtico aí, ele consegue se movimentar muito mais ainda, né? Ou seja, ele consegue ir num ponto do posto, vamos dizer assim, da linha, no início da linha, pega uma peça, vai até o final da linha, volta, ou seja, isso aqui já é um robô mais avançado, né? É um articulado, só que na configuração pórtica. Bom, articulado horizontalmente, né? Que são os robôs escaras. E por último, gente, nós temos os casos aqui dos robôs articulados, né? Horizontalmente, que também é chamado de robô escara, tá? Esse robô também é bem popular, viu? Esse tipo de robôs aí no mercado. Esses robôs aí. Esses caras são muito utilizados, esses manipuladores, né? São muito utilizados para fazer transferência de peça, né? De um ponto da linha para outro, de uma esteira para outra, e é muito veloz, tá? É um robô extremamente veloz, como vocês estão vendo aí. Olha aí. Estou transferindo uma peça de um ponto para o outro. Olha lá. Tá vendo? É um robô muito veloz. Se vocês fossem utilizar, né, essa aplicação um robô articulado, já não ficaria tão legal em termos de velocidade, né? Ou seja, você quer fazer um robô de transferência de uma esteira para outra, coletar uma peça de um lugar e colocar em outra, esse robô é perfeito. Eu tenho um outro exemplo aqui de um robô articulado, ó. Olha aí. Esse cara, né? Olha só. Tem bastante graus de liberdade também. Olha aí. Esses
robôs têm a característica, né, gente, de ser robôs bem velozes, viu? Bom, basicamente, não posso esquecer, né, dos humanoides, né, pessoal? Podemos esquecer dos robôs humanoides, né, da Boston Dynamics aqui, como vocês podem visualizar. São os robôs do futuro, né? São robôs aí que imitam muito, né, os movimentos aí do ser humano, como vocês podem perceber aí no vídeo, né? São robôs extremamente eficazes, né? É lógico que não é um robô que vai ser usado na indústria, né? Isso aí vai ser um robô mais usado em sets de cinema ou um robô de aplicação militar, tal. Mas essa empresa Boston Dynamics é uma empresa que desenvolve, né, esses robôs humanoides, tá vendo? Humanoide justamente por causa da característica deles, né? De parecer com um ser humano. Bom, pessoal, em termos de fabricantes aí, nós temos diversos fabricantes do mercado. As mais populares, vocês vão encontrar muito Kuka, ABB, Fanuc, tá? Kawasaki vocês vão encontrar também, Epson, Fanuc, tá? Muitas dessas marcas aí são bem populares, ou seja, vocês vão achar com muita frequência aí nas fábricas, tá? Nessa aula, o que eu vou mostrar para vocês, que eu vou trabalhar com vocês aqui, é Epson, tá? Então nós vamos brincar com um manipulador da fabricante Epson aqui, ok? Então nós vamos trabalhar com o fabricante Epson. Qual que é melhor, professor? Gente, não tem melhor, não tem pior, né? Vai depender da aplicação que você for trabalhar aí, e também do seu bolso, né? Tem a questão do custo-benefício também. É muito bom. Todas que eu coloquei aqui são excelentes fabricantes de robô, tá? Aí tem umas mais caras, outras mais baratas, enfim. Aí vai depender do seu projeto, tá? Bom, gente, basicamente é isso, tá? A parte introdutória. O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês desse simulador aqui, tá? Mas não nessa videoaula, vou mostrar na outra. Como é que funciona esse simulador do manipulador da Epson, tá? Mas não vou ensinar a mexer hoje. Só vou ensinar a mexer na próxima aula, tá ok? Hoje a gente só vai ver como funciona, tá bom? Então até a próxima videoaula, pessoal.